querido amigo aqui do Enoque Castro, do canal Enoque Castro, filho do Pai Eterno. Aqui mais um vídeo aqui para dizer para você do prazer de nós darmos continuidade aqui no trabalho de evangelismo público, né? De sairmos de casa em casa, em frente às casas das pessoas, para testificar das maravilhas, testificar do momento solene em que nós estamos vivendo, que muito próximo está da volta do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui com a motinha do testemunho direto, a motinha com a caixinha aqui amplificada aqui, adaptada também para, se caso ela venha a descarregar, irmão, no testemunho aqui, como você vendo aqui, ó, se ela vier a descarregar, a gente liga da bateria da moto aqui, ó. Tem aqui a entrada para a fonte da caixa, a entrada. Se descarregar, a gente poder ligar na bateria da motinha aqui. Mas não é só como vocês já viram, né? Não é só a caixinha, não, é a caixinha dá som para trás e o megafone dá o som para frente. Irmão, eu aqui quero nesse vídeo dizer em poucas palavras, em breves palavras, para que, se bem que as palavras de Deus elas não são cansativas, né? Elas são para a gente que realmente quer estar pronto, quer estar de pé espiritualmente. Quando Cristo voltar, as palavras de Deus sempre é para nós uma alegria, sempre para nós um alento, sempre para nós, como diz o apóstolo Pedro, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E quando a gente vê o cumprimento dessas palavras, o cumprimento das promessas de Cristo se dando na experiência da vida da gente, não que a gente seja alguma coisa, não que a gente tenha que trazer glória para a gente em nenhum momento, pelo contrário, quando a palavra o Apocalipse fala na mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dai glória. Quando a gente ressalta as obras de Deus, aquilo que Deus está fazendo, que Deus tem realizado aqui, ainda vai realizar, então a gente está aí para honra e glória dele, para alimentar a fé de outros que estejam também aí na batalha, na luta de se colocarem ao lado do Senhor, mesmo que impopulares, né? Passando ali na vida de Felipe, aí o camarada, doido, eu falei, calma, a sabedoria de Deus para o mundo é loucura, né? Porque na verdade aquilo que Deus manda nós fazer aqui na terra não é uma coisa que é bem aceita pelo mundo, não é aplaudido pelo mundo. A gente faz porque nosso Deus, que nos criou, nos felicita, dando o seu Filho eterno, que é a vida eterna para cada um de nós. Aí, como resultado desse Filho eterno para nós, é que nós procura temer ao Senhor, que nós procura cada dia mais estarmos buscando nesse Deus, por intermédio do seu Filho eterno, a vitória sobre o pecado, buscando assim obedecer os mandamentos não para ser salvo, mas como resultado da obra salvífica de Cristo, porque ninguém que não tenha Cristo no seu coração, ninguém que não tenha uma intimidade com Cristo, vai conseguir guardar a lei de Deus. Se bem que as religiões estão pregando, as religiões protestantes estão pregando que é impossível guardar a lei de Deus, né? Muitos há que o inimigo, as trevas, tem se intensificado. Aliás, tem se intensificado de uma maneira tão forte, de uma maneira tão extrema, que o inimigo tem influenciado as nações a pensarem que seria impossível guardar a lei. É verdade, sem Cristo, sem nós receber Cristo, sem nós buscarmos aceitar as advertências de Cristo por meio das três plataformas da verdade, que é a plataforma da verdade, como diz a serva do Senhor, inamovível, né? As três mensagens angélicas. Se nós aceitamos a advertência de Cristo por intermédio das três mensagens angélicas, então ele entra em nosso coração e ele vai consolidando nossa alma, vai firmando nossos passos, aí nós vamos assim guardando e observando a lei dele. E como a gente sabe que está dentro do contexto da observância da lei o amor ao próximo, então a gente precisa temer a Deus e dar glória a Ele, no sentido também de sairmos do conforto, de sairmos da zona de conforto e não pensarmos que vamos ter prêmio, que vamos ter coroa sem fazermos nada.
porque assim como todo atleta ele recebe uma coroa, ele tem que fazer alguma coisa, e é fazer do jeito que Deus manda, como forma no passado, como eu já falei para vocês, que o Espírito trouxe, a serva do Senhor disse que a obra do Senhor terminará fora da horta comum. O que é a horta comum de hoje? As pregações só dentro de quatro paredes. Não estou dizendo que seja errado pregar dentro de quatro paredes. Porém, dentro de quatro paredes, nem todo mundo vai. E a gente tem que ter com as pessoas, inclusive, irmão, para a honra e glória de Deus, está sendo uma bênção. Quando a gente começa a falar, a gente começa a dar o testemunho, algumas pessoas até saem de dentro de suas casas para escutar a palavra. As crianças também, em algumas ocasiões em que as crianças ficam muito atenciosas à palavra, aí a gente citou aquele precedente que a irmã Elimar falou, que o Espírito de Deus vai também usar as crianças, né? Então aí as crianças ficam todas são criança, ela tem simplicidade. A criança, a gente tem que, a irmã Elimar disse que temos que ter a mesma docilidade das crianças para que Jesus possa revelar as verdades celestiais. Tanto é por isso que Jesus diz, Pai, na oração sacerdotal de Cristo, ele diz, Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos grandes da terra, daqueles que se exaltam, daqueles que se acham, que se enaltecem, que se gloriam de si mesmo, que são elogiados, que são colocados lá em cima e aí adquire-se altivez de espírito e orgulho. Então esses não estão bem. A Bíblia diz que Deus dá graças aos humildes, mas resiste aos soberbos e os orgulhosos. Então, se queremos realmente, bem que Cristo disse, se queremos herdar o reino de Deus, nós temos que receber o reino de Deus como recebe a criança. A criança ela tem a disponibilidade e o coração aberto para receber. Então, na hora dos testemunhos, tem tido várias experiências de crianças. Teve uma casa que eu dei o testemunho e estava falando a mensagem que destina-se à emergência do momento, que é a mensagem do terceiro hoje, né? Eu estava falando, aí o pessoal fecharam a porta. Aí eu continuei falando, mas pelo menos as casas nos sítios não são forradas, dá para as pessoas escutar mesmo com as portas fechadas, porque o som da advertência entra pelos telhados, né? Jesus disse que ele tem que falar até pelos telhados, né? E aí aqui no sítio não tem muita casa, na cidade onde eu moro tem muita casa forrada com forro de gesso. Se você falar em frente das casas e a pessoa fechar a porta, talvez a pessoa não escute mesmo não, mas no sítio não, as casas no sítio não tem muita, a maioria das casas não são, a maioria das casas não são forradas, né? Então aí eu continuei falando, a mulher fechou a porta, aí quando pensa que não, aí começa a sair um adolescente dela por detrás das portas do fundo para assistir a mensagem. Aí eu digo, olha, tá vendo se eu tivesse desanimado porque a mulher fechou a porta e tivesse parado com a mensagem do Senhor? Então aí o rapazinho... Então, irmão, a gente tem orado para que Deus desperte nas pessoas interesse. E a gente fala, em frente em cada casa, a gente faz um discurso breve, por conta de que são muitas casas para visitar, mas porque antigamente a gente estava pregando passando, mas imaginou que não ia dar muito resultado, a gente está pregando e passando, porque na verdade a pessoa não ia ouvir nada, né? Mas a gente dando, tanto é que está mais devagar o trabalho, porque a gente, de frente das casas, a gente dá uma parada, né? Para a gente falar no testemunho. Aqui mesmo, nessa hora aqui, eu parei aqui, irmãos, para a experiência de Antônio de Emílio. Parou pensando que eu tinha errado uma queda de moto, que eu vou lá para a feitoria fazer o culto com meu irmão, a adoração ao Deus único, né? Aí eu parei aqui para amarrar a caixinha aqui na motinha, né? E, irmão, você sabe que essa moto aqui tem um acelerador no pé, né? Que às vezes quando eu tô... Até o espaço de tempo de eu ir para uma... Ó, de eu ir de uma cidade para outra, né? Ver se eu consigo mostrar aqui a câmera. De eu ir de uma cidade para... de uma casa para outra, aí eu vou cantando algum louvor, né? Aí eu seguro o microfone na mão e com o pé aqui eu acelero e vou cantando, louvando o nome do nosso Deus, né? Se der aqui, só minhas filhas que ficou assim meio cismado, mas ninguém reprovou até agora não. Então, irmão, aí tem sido uma maravilhosa experiência. Aí o Antônio de Emília parou, já foi para a gente ter um contato com o Antônio, né? Ele achou que eu tinha, às vezes, ficava vontade
vamos parar de moto, os colegas param para ver se não for uma queda que o cabo levou, né? Até essa oportunidade de o Antônio de Emília parar aqui foi já o primeiro contato aqui desse sábado à tarde, aqui em que a gente está concluindo o testemunho direto aqui no Carrapicho, próximo a um dos distritos da cidade de Bodocó, mais próximo da cidade onde eu moro, de Impubi, do que mesmo da cidade de Bodocó, da onde pertence aqui o sítio distrito, né? Aí a gente está percorrendo o sítio, e agora estamos terminando aqui o sítio Carrapicho. E eu dou graças e louvores e honra e glória ao nosso Deus por estar proporcionando essa experiência maravilhosa. E eu queria também falar que sábado passado a gente teve o privilégio, porque ia ter o casamento da minha filha no domingo, né? De uma adolescente que queria vir assistir o casamento, mas não tinha veículo lá em Feitoria, onde eu faço o culto com minha irmã, né? Aí ela queria vir, eu digo, ó, mas eu vou, se você quiser ir comigo, antes de eu chegar em Impubi, eu passo nas casas, no sítio onde eu estou dando testemunho direto, né? Onde eu estou fazendo a pregação da mensagem do terceiro anjo. Aí ela disse, não, eu fico com você. Aí sábado passado foi gratificante, não precisou nem amarrar a caixa. Eu segurava, ela segurava a caixa virada para o lado da casa das pessoas. Então aí pela primeira vez, porque às vezes, irmão, ó, desde que eu aceitei Jesus, há 31 anos atrás, esses trabalhos missionários aqui, só em pessoa, só eu sozinho, mais Deus, né? Mas graças a Deus, 31 anos que a gente não desiste. E agora mesmo fazendo parte agora dos grupos adventistas do sétimo dia, né? Não dos grupos que não adoram dentro dos templos adventistas, mas que continuam como adventista, porque o nome adventista, irmão, foi Deus que idealizou os pioneiros a colocar esse nome. Mesmo que alguém nos chame de dissidente, nos chame de intolerantes religiosos, nos persiga, mas o nome, nós cremos que continuamos sendo adventista do sétimo dia, porque todo adventista do sétimo dia é aquele que prega a volta de Jesus, que guarda o sábado, e eu não vou pensar que eu só guardarei o sábado sob a jurisdição de um pastor, não. Eu posso muito bem guardar o sábado sem a jurisdição de um pastor, posso muito bem guardar um sábado sem a jurisdição da minha esposa, posso muito bem guardar o sábado sem a jurisdição de um líder, posso muito bem guardar o sábado sem a jurisdição de um diácono. Eu guardo o sábado pelo poder do Espírito de Cristo em mim. E eu continuo sendo chamado de adventista do sétimo dia, só que não frequento o sistema, porque nós sabemos que o sistema adventista do sétimo dia entrou em apostasia. Eu não tenho nenhum medo de errar e de estar mentindo dizendo isso aí. Entrou em apostasia porque entrou no ecumenismo, no Conselho Mundial das Igrejas, porque Jerusalém simboliza todo o grupo religioso. Quando a irmã Noé fala o grupo religioso, ela está incluído também a Adventista do sétimo dia. A Adventista do sétimo dia não pode se gabar, o sistema Adventista do sétimo dia não se gabe de que não está unido com as igrejas, não. Inclusive no período das 7 pragas, os pastores vão sofrer o castigo de Deus 10 vezes mais, e a língua deles vai apodrecer na boca e os olhos na órbita, porque com a língua eles proferiram mentira, e muitos dos membros vão chegar para os pastores e dizer assim: vocês sabiam como nós se livrar dessa praga e não nos avisaram. Disseram que o mundo inteiro ia se converter em paz e segurança, como diz Paulo, quando está dizendo paz e segurança. Mas vocês não nos advertiram, e muitos vão estar sofrendo, irmão, as pragas, porque deixaram de dar ouvido à advertência de Cristo, como os judeus do passado deixaram de dar ouvido a João Batista, deixaram de dar ouvido aos verdadeiros pregadores do Evangelho, os discípulos, para ouvir os sacerdotes, para ouvir os escribas e fariseus. Então hoje os que deixam de ouvir a advertência de Deus para escutar pastores que aparentam que pregam toda a verdade de Cristo, mas ao passo que eles estão misturando essas verdades com a abominação, e irmão White falando um grande conflito, que eles nem tocam no pecado do povo, eles são treinados para não tocar no pecado do povo, e são chamados também a advertência de cão que não ladre, né? Por isso que a serva do Senhor disse: e tu, Cafarnaum, igreja adventista do sétimo dia, está lá no evento final, e tu, Cafarnaum, igreja adventista do sétimo dia, vai descer até o inferno. Aí colocaram uma aspa lá dizendo que ela não quis dizer isso.
é porque muitos estão querendo muitos não estão aceitando, não estão acreditando nas advertências da serva do Senhor, quando ela fala chamando o pecado pelo nome, quando ela fala advertindo do juízo que vai acontecer, dizendo as verdades. Muitos não estão querendo ouvir essas partes, só querem ouvir as coisas aplausíveis do espiritual, as coisas que convêm a eles, mas as coisas que fala de advertência